Olá, sejam todos bem-vindos. Estou iniciando essa aula. Essa aula foi criada com o objetivo de auxiliar as mães, professoras de alunos neurodivergentes, gestoras de escolas, para auxiliar em uma sugestão de um método, é o método Neurovia Adapt, para a adaptação do currículo regular para o currículo funcional e o currículo socioemocional. A nossa ideia aqui é passar um pouquinho da ideia para as mães que tenham filhos neurodivergentes e ficam nessa missão para ensinar, acompanhar, né, observar o seu filho fazendo o dever de casa. E muitas vezes o dever de casa não vem adaptado. Ele vem o dever de casa com um padrão que nós chamamos de um currículo normal, né, um currículo regular. E essa adaptação é feita diariamente, um pouco na intuição da mãe. Então, nós temos aqui um método que nós utilizamos um currículo comum como base, e nós adaptamos esse currículo para um currículo funcional e socioemocional, através, então, desse currículo, dessa transformação. Nós também criamos métricas que são previamente discutidas, né, com a professora, com a mãe, com a equipe que acompanha o seu filho, né, neurodivergente. E essas métricas são escolhidas e são medidas através do conteúdo do dever de casa. Então, nesse vídeo você vai aprender como transformar a leitura do currículo regular em um currículo funcional. Então, eu peguei aqui como exemplo. É muito interessante você, mãe, você, professora, pegar a ideia só dessa aula, porque é muito provável que essa aula não vai encaixar 100% na sua realidade, porque cada aluno é um aluno, tem suas individualidades, tem o seu perfil, mas o intuito dessa aula é colocar uma sugestão a mais, e caso vocês queiram adaptar, seria bastante interessante você construir uma estrutura de gestão para que você possa depois colocar um método e dentro desse método você adapta qualquer material. Bom, o que nós vamos fazer nessa aula? Nós pegamos só como exemplo um aluno neurodivergente do 6º ano do ensino fundamental, pegamos a matéria de português e pegamos a parte de leitura e compreensão de textos, principalmente narrativos. Pegamos um pequeno texto com 3 frases, só como exemplo, e vamos trabalhar esse mini texto como um pano de fundo para nós aferirmos 4 métricas, que pode ser o foco, a organização, a compreensão e a autonomia. Nós vamos para a aula e você vai entender um pouco mais na prática como fazer essa adaptação e como tornar o dever de casa com o seu filho um prazer, uma brincadeira, entre aspas, aonde você possa, mãe, aferir que às vezes ele não está nem escrevendo, nem às vezes você pensa que ele às vezes não está prestando tanta atenção, mas ele está evoluindo significativamente em outros parâmetros, né, funcionais, evoluindo com a sua rotina no dia a dia. E isso é muito importante ser formalizado. Quando eu digo formalizado, é colocado no papel essas evoluções, para que esse trânsito de dados, de informação entre escola e casa, entre a mãe, entre os familiares e os professores e os gestores, seja uma troca de informações muito que vale ouro, porque isso vai fazer com que a base
do currículo funcional seja feita e que ele tenha ali uma sintonia, né? Que o seu filho tenha uma sintonia de aprendizado, tanto no dever de casa, que dá suporte para a professora, e a professora também faz aquela adaptação e dá suporte à mãe. Então, é muito importante. Não, fique tranquila, mãe. Às vezes o dever de casa não foi feito por escrito, mas há várias maneiras de se fazer o dever. Vamos então para os slides, pelas sugestões de uma aula da mentoria Neurovia. Como adaptar a leitura do 6º ano para o aluno neurodivergente. Essa é a ideia. Nós pegamos aqui, como eu falei, nós pegamos o currículo comum regular como base e nós agora vamos adaptar ao dever de casa para um aluno que é fictício. Como eu falei, vocês adaptam as situações e de acordo com as métricas ou o perfil do seu filho. Qual que é o objetivo da aula? É ensinar você, mãe, a adaptar o dever de casa de leitura, que é reduzir o estresse, aumentar a aprendizagem real. E o que a escola pede no 6º ano? No currículo regular? Na matéria português, basicamente, a escola pede a leitura de textos narrativos, a compreensão, a interpretação e respostas escritas. E isso funciona para todos? Nem sempre, né? O problema para o aluno neurodivergente. Quais são as dificuldades comuns? Que esse currículo comum pede uma linguagem abstrata, muitas perguntas escritas e avaliação baseada em erros. E o que isso causa? Causa choro no seu filho, causa evitação e causa conflitos. Então tá vendo que o problema não é o aluno, o problema é o método, é o caminho que é para ser percorrido. E o método Neurovia Adapt, que é a nossa mentoria, ele propõe adaptar o currículo regular e transformar esse currículo para um currículo funcional e socioemocional. Não é aqui reduzir o conteúdo, é traduzir o conteúdo. E aqui eu falo de muita propriedade, tenho a formação, sou advogado, e tenho a certeza de que você, mãe, pode estar perguntando, mas será que eu posso transformar esse currículo regular em um currículo funcional? Eu não estou ali fugindo das regras? Não. Depois eu vou escrever e vou gravar um vídeo sobre a fundamentação legal, tanto da Constituição Federal de 88, no seu artigo 208, inciso 3, falando da Declaração de Salamanca, de 1994, passando pela Lei 13.146, que é a LBI, em seu artigo 3º, o inciso 2, que fala da DU, que é Desenho Universal para Aprendizagem, os decretos agora novos, que 12.686 de 2025, toda essa linha, esses marcos legais, obrigam a escola a adaptar materiais de acordo com o seu filho. Ou seja, não é o seu filho que tem que adaptar a escola, é a escola que tem que adaptar o seu filho. Mas isso eu vou gravar um vídeo que ele é mais técnico, que é a questão mais legal, e vou postar, e caso você tenha interesse, vai estar aqui no meu canal. Mas, por enquanto, essa adaptação não é reduzir o conteúdo, é traduzir o conteúdo. Ou seja, é colocar aquele caminho que o seu filho consegue aprender. E como que é feito o currículo regular? O currículo regular, ele propõe ler textos, propõe o aluno interpretar e propõe o aluno responder, né? O que nós propomos aqui no método Neurovia?
que, além, de vez de ele ler texto, seu filho olha, escuta. De vez de seu filho interpretar o texto, ele explica do jeitinho dele. De vez de seu filho responder, ele aponta, ele escolhe, né? E caso você queira medir também, mãe, as métricas socioemocionais, nós também temos um método que nós aferimos ali a segurança, a ansiedade, a autonomia. E o que nós vamos adaptar hoje? Nós pegamos então, como já foi falado, a leitura, que é uma leitura baseada no currículo do 6º ano do ensino fundamental, leitura, compreensão e interpretação de textos narrativos simples. Então, peguei como exemplo aqui esse texto adaptado. Então, um currículo. Vamos supor que a escola pegou um texto denso ali, um texto de vários parágrafos para ser interpretado, 5 parágrafos, 6 parágrafos, e a mãe do aluno pegou e julgou a essência daquele texto em 3 linhas. Então, nós, como exemplos, colocamos. Claro que você, mãe, vai ter a sensibilidade, e você, professor, vai ter a sensibilidade de aferir ali a dificuldade dessa adaptação de acordo com o perfil do seu filho, né? Aqui, como exemplo, João chegou à escola, estava cansado, sentou no sofá. Esse texto encaixa perfeitamente para o aluno ou para o exemplo que eu estou aqui no modo fictício de apresentá-lo. Então, ele tem essa capacidade, ele está nesse grau de aprendizado. Então, vamos supor que ele vai ter aqui um desafio de ler, compreender e interpretar esse texto. Mas vejam bem, aqui está uma grande dica. Mas vocês podem pensar, mas um texto com apenas 3 frases não é muito pouco? Eu não estou aqui embasado na quantidade do texto. Essa aula não é para leitura fluir, né? Nem para ensinar a leitura do aluno. É para que essa leitura sirva de base para que nós possamos aferir as métricas, como foco, organização, compreensão, autonomia e dentre outras. Então, esse é só um pano de fundo. Então, é importante nós darmos essa nova roupagem à escola moderna, onde que essas métricas funcionais são um pouco deixadas de lado, deixando esse velho paradigma de que a escola somente ensino pedagógico. Isso já ficou para trás há muito tempo. Então, aqui está o texto. João chegou da escola, estava cansado e sentou no sofá. Essa vai ser a nossa base do texto. E antes de começar, a regra de ouro que eu oriento. Mãe, principalmente mãe, né? Mãe, pai, os familiares. Regra de ouro, não é prova. Dever de casa não é prova. Não é treino de escrita. O que é? É uma mediação. Você não cobra, você só acompanha, auxilia. Durante o dever adaptado, observe. Então, nós aqui, em comum acordo, no modo fictício da aula, com a mãe, com os profissionais que acompanham esse aluno fictício, nós chegamos à conclusão que a adaptação do currículo regular para o currículo funcional e socioemocional iriam colocar ali a métrica foco, organização, compreensão e autonomia. Poderia ser outras métricas. Quem fizer aqui comigo a mentoria do Neurovia poderá aqui ver que nós
nós disponibilizamos como exemplo mais de 20 métricas. E aí a mãe, a professora, de acordo com o perfil do aluno, escolhe prioritariamente quais as métricas poderão ser escolhidas. Né? Eu aconselho no começo a mãe que está ali iniciando esse processo, que comece com uma métrica e depois passe para duas e vai gradativamente também aumentando o número de métricas a ser avaliadas. E o que conta como foco? Então, a primeira métrica. Então, percebam que nós pegamos um ano, que é o sexto ano como exemplo, sexto ano do ensino fundamental, pegamos a matéria que é o português, pegamos ali aquele item que é a leitura, interpretação e compreensão de textos, principalmente narrativos, adaptamos esse texto à realidade do seu filho e escolhemos algumas métricas. Essas métricas, a primeira métrica a ser avaliado quando o seu filho estiver lendo é o foco. Então, o seu filho não está lendo bem, não tem problema nenhum. O que você está avaliando é o foco. Né? Eu falo que ter 10 em português, né, você conseguir uma nota 10 em português, vale tanto quanto como a nota 10 em foco. Então, o foco pode ser um olhar, apontar, comentar. Não precisa que o foco seja necessariamente ficar parado ou olhar para a folha de papel ali o tempo todo. Muitas mães, principalmente professores, confundem o foco com atitude comportamental. Isso não tem necessariamente uma conexão quando se fala em neurociência. Geralmente a neurociência fala que as meninas têm uma característica, em regra geral, de ficarem mais quietas do que os meninos. Mas não quer dizer que as meninas estando quietas, ela esteja focada. Ela pode estar quieta e perder o foco. E ao contrário também, pode ser que os meninos estejam agitados e que eles estejam focados. Né? E também pode ser que eles estejam agitados e perder o foco, e que também as meninas estejam agitadas e percam o foco. Isso aí é muito importante, essa sensibilidade do professor e da mãe do aluno neurodivergente para perceber esse foco. E como se percebe esse foco? Como que você mede esse foco? Através do engajamento. Você mede o foco quando ele inicia aquela atividade, você mede o foco ali durante a atividade e se ele termina essa atividade. Então, se ele está ali, o seu filho está, ele está fazendo atividade e você percebeu que ele, vamos colocar isso, desligou, né? Que o foco ele foi para o outro mundo. Ele saiu da atividade. Você pega e percebe isso, observa o que fez ele dispersar, orienta ele a retomar com bastante carinho, com bastante paciência. Ele retoma, dependendo, você conversa com ele para ele ter essa ideia de que a palavra, ele viajou, né? Ele saiu ali do foco. Olha, você saiu do foco aqui, vão entrar no foco novamente. É muito importante, depois eu falo sobre isso também, sobre o ambiente, né? Deixar os materiais todos ali que o seu filho precisa, fazer uma atividade sempre no mesmo lugar, com menos de objetos que possam ali levá-lo a distrair, de pegar, de ficar batendo na mesa, de pegar a borracha, de ficar ali distraindo com a mão. Evita faz uma mesa mais limpa ali, no sentido de ter menos objetos, só os necessários, para que ele possa não dispersar com os objetos. Então o foco é medido,
ele é medido mesmo, ele é cronometrado. Olha, ele conseguiu fazer essa atividade aqui em 3 minutos. Ótimo, vamos fazer o quê? Vamos fazer de tudo para que ele evolua no foco e no próximo mês ele tenha um foco de 4 minutos. Isso é um avanço incomensurável. Isso é um avanço muito significativo que não está sendo medido na nota no currículo regular comum. Você me entende, mãe, o que eu estou querendo dizer? Porque o foco é treinado. Se treina foco, né? A escola precisa se atentar a isso. Precisa se atentar a cobrar o foco, mas antes de cobrar o foco do aluno, ela precisa saber ensinar um aluno a que o foco é treinado. Ensinar quando ele saiu do foco, quando ele entrou no foco. Que isso é super normal, uma criança, ele sair do foco. O importante não é nem sair e entrar no foco, ela perceber, né? A criança perceber que ela saiu do foco. E ela saiu do foco, ela percebe e fala assim, saí do foco, agora eu vou voltar. E também ter a liberdade de falar assim, olha, eu estou cansado, eu preciso de um tempo, porque senão eu vou sair do foco várias vezes. Isso é uma autoconsciência que o aluno vai pegando, que ele vai, ao longo da vida, se conhecendo, tendo autoconhecimento, que isso vai fazer com que ele se perceba em outras áreas. A neurociência fala sobre isso, mas também isso é um assunto para uma próxima aula, né? Então, a próxima métrica é a organização. Então, de novo, nós pegamos o currículo sexto ano, pegamos ali uma leitura de um texto narrativo, colocamos esse texto narrativo em 3 linhas e nós estamos agora medindo não a leitura do texto em si, estamos medindo também, mas estamos medindo a organização. Então, organizar a história antes de interpretar é fundamental. Então, mostre imagem em sequência e o seu filho vai organizar a história. O que aconteceu primeiro? Você pergunta para ele. O que aconteceu depois? Ele está organizando ali as cenas das frases e você vai perguntando para ele e para que ele possa ordenar essas cenas, né? O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. E uma observação que a organização não é perfeição. O seu aluno, logicamente, ele pode errar a ordem, pode inverter as imagens. O importante é tentar organizar com a sua ajuda. Isso é fundamental, essa sua ajuda. E a terceira métrica que nós estamos avaliando aqui nesse aspecto como exemplo, né? Usando a leitura, é a compreensão. Então, ler textos enquanto mostra a imagem é muito importante. As perguntas, você pode fazer umas perguntas adaptadas, de acordo com o contexto. Quem é esse personagem? Aonde que ele está, né? O que esse personagem fez? E a resposta, aqui está também mais uma dica de ouro. A resposta não precisa necessariamente ser a resposta escrita, como, entre várias aspas, uma resposta escrita padrão. Isso não quer dizer que ele está escrevendo que ele seja mais compreensivo, que ele compreendeu mais ou menos. Isso é um mito. Ele pode responder do jeito que ele achar mais conveniente. Ele aponta para a figura, aponta para o personagem, ele fala uma palavrinha, ele faz um gesto. Tudo isso mostra para você, mãe, que o seu filho está compreendendo. E aqui vai a intuição de uma mãe. Você vai aos poucos, gradativamente, dentro de um processo, dificultando essa compreensão no sentido de apertando a dificuldade do material, né? Aumentando o número de linhas, aumentando
ali a quantidade de personagens, colocando palavras ali que ele possa ter ali um desconhecimento, mas você coloque ali como sendo um apoio, como um dicionário para ele. Enfim, são só ideias que você vai ao tempo sentindo ali que pode cobrar mais um pouquinho e vai cobrando, mas dentro desse método, né? Sentiu que está um pouco pesado o texto, retorna, retira algumas linhas, retira as palavras mais assim difíceis, e você vai medindo e vai evoluindo junto também com o currículo funcional. Muito importante você fazer isso muito ligado à rotina do seu filho, né? Você fazer essa adaptação do currículo regular para um currículo funcional, mas voltado para a rotina, para que ele tenha ali uma autonomia, né? E essa autonomia é a quarta e última métrica que nós escolhemos aqui. Como eu falei, nós temos mais de 20 métricas para serem adaptadas, e dê escolhas, dê exemplo, dê possibilidade de seu filho escolher o modo que ele quer interagir, que aí ele vai ter autonomia. Filho, você quer apontar ou você quer desenhar? Filho, você quer falar sobre o texto ou você quer, filho, mostrar essa imagem? E aí você faz essa pergunta-chave para ele, né? Como você prefere mostrar o que entendeu? Essa frase é fundamental. É uma frase de ouro, é uma frase que pode passar despercebida por grandes educadores, mas ela tem um poder muito significativo. Você perguntar para o seu filho, filho, como você prefere mostrar o que você entendeu? E aqui vai uma quebra de paradigma. Muitas vezes no seu dever de casa, mãe, você percebe que seu filho não escreveu uma linha. Aí você pode pensar que ele é preguiçoso, que ele não está querendo fazer o dever, que ele não está ali evoluindo como você acha que ele deveria evoluir, porque ele entregou o dever todo em branco, ou a maioria das questões em branco. E aqui vai uma quebra de paradigma. Não precisa, se você fez o dever com ele e deu essa autonomia para que ele responda as perguntas apontando, desenhando, fazendo ali a escolha dele, mostrando algumas imagens, isso é muito importante, porque você está percebendo que ele está ali tendo a autonomia. E isso também não aparece nas notas. E aqui, mais uma vez, eu acho muito melhor, independendo do aluno neurodivergente, ter uma nota 10 em autonomia do que uma nota 10 em português. Você não acha também? Então, a autonomia é poder participar. Você vê que seu filho está participando, se ele está engajado, se ele está ali iniciando, fazendo aquele dever, ali, você está conseguindo ter que ele tem aquele prazer de fazer o dever do jeitinho que ele gosta. Então, você está ali treinando a autonomia, que a autonomia também é treinável. Né? Ele vai começar com autonomia baixa, lógico, ele não tem esse treinamento. E a escola também não treina essa autonomia. Você, mãe, vai ter uma consciência maior e vai treinar a autonomia ao ponto de ele ficar muito bom em autonomia. É um treino, como se treina correr, começa dando passos, depois começa a correr 1 km, 2 km, 3 km, e tem pessoas que têm o objetivo de estar correndo uma maratona, porque treinou. Não foi do dia para a noite que ele vai fazer uma maratona, né? Não é do dia e não é do dia para a noite que seu filho vai ter autonomia, vai ter foco, né? Vai ter organização, vai ter compreensão, vai ter autonomia sem treinar. É um processo, né? E a autonomia aqui não é fazer sozinho. A autonomia aqui é ter voz no processo, que é
é o direito de escolha. Então, mais uma vez, fala, mãe, eu não quero escrever, eu não quero fazer o dever. Esse fazer o dever é um paradigma que nós temos desde quando nós éramos estudantes, e fazer o dever é fazer o dever escrito. Mas onde está escrito isso, que fazer o dever é fazer o dever escrito? Fazer o dever, posso fazer o dever falado, mostrar figuras, e a mãe percebe isso, que o aluno fez o dever, só que não escreveu o dever. E aqui eu falo da importância da mãe ter um relatório, que nós chamamos de FANES, e nós vamos falar aqui agora sobre a importância dos apontamentos para fazer essa conexão dos dados, para a professora também saber que, apesar do dever estar em branco, o aluno fez o dever de uma outra forma, que é muito diferente do dever estar em branco e o seu filho não fazer o dever, né? Isso aí são dois pilares muito diferentes, dois caminhos muito diferentes. Aqui o que eu estou defendendo é que o seu filho, caso eventualmente não queira escrever o dever, você comprove em relatórios, nem a palavra não é certa comprovar, mas você dê ciência à professora que aquele dever foi feito, mas foi feito de um modo adaptativo, até mesmo do modo do método Neurovia, né, que pode embasar como eu falei, tem um embasamento jurídico, constitucional, até em normas internacionais. Então, isso é muito importante falar isso, porque você, mãe, pode ficar segura de estar fazendo esse tipo de adaptação e você vai perceber que seu filho, na prática, vai ter evoluído, apesar da escola não aferir esses tipos de métrica e, eventualmente, a nota do seu filho não ser tão satisfatória no sentido funcional, né? Aqui, de repente, a nota não está satisfatória porque a escola só olha no sentido pedagógico. Nós estamos olhando no sentido funcional e socioemocional. Então, o que não fazer durante o dever adaptado? Na mentoria Neurovia, nós temos ali um momento que nós discutimos o que não fazer no dever de casa, né? Qual o comportamento da mãe ali com o filho. E aqui só um resumo bem rápido, que é não exigir a escrita. Pelo tudo que eu já falei, né, você não exige necessariamente que o dever seja escrito, porque quebra paradigmas. Não corrige tudo, você não precisa corrigir, você só faz a mediação ali, não transforma aquele dever em uma prova, né? Não transforma aquele dever numa forma assim pesada, né? E não compare o seu filho com ninguém, porque ele é único, né? Ele é uma pessoa ali, como todos nós somos, pessoas que nós somos únicos, nós temos capacidades cognitivas diferentes. Então a comparação é com o próprio filho, né? É a comparação do filho ontem. Se ontem ele estava de um modo, com foco com 3 minutos, e hoje ele tem um foco de 4 minutos, e amanhã ele poderá ter o foco de 5 minutos, olha a potência desse método, né? Porque essas métricas são as bases para uma qualidade de vida, para uma expansão da personalidade, né? Para uma expansão da cidadania. Então, isso é muito mais importante do que uma nota 10 em português, uma nota 10 em matemática, uma nota 10 em ciência, né? Uma nota 10 em organização é fundamental para o seu filho, né? E o que muda em casa quando o dever é adaptado? Menos conflito, mais vínculo e mais aprendizagem. E como registrar o processo depois do dever? Então, mãe,
Primeira coisa, observe, fique atenta nos pequenos detalhes, que esses pequenos detalhes vão ser passados e valem muito como dados para as professoras, né? Registre isso formalmente. Quando eu falo registro formal, é registrar por escrito, né? E não julgue, não compare, né? E aqui entra o FANES. O que é o FANES? O FANES é a ficha de acompanhamento mensal simples. E o que serve? Serve para registrar progresso, dar voz à mãe e transformar observação em dados. Então aqui é sabido, principalmente a mãe e professores que lidam com o aluno ali no dia a dia da sala de aula, eu tenho certeza que conhece o aluno como ninguém, conhece o filho como ninguém. Isso aí é inquestionável. Mas o que eu estou colocando aqui como uma dica é você formalizar essas pequenas emoções, essas pequenas transformações, né, para que isso seja catalogado. Isso tem uma função para o lado da professora, que ela possa ali embasar os planos que a escola exige, né, que a lei exige. Então isso é uma matéria-prima ali fundamental para embasar qualquer planejamento. E para você, mãe, o mais importante é que você faz apontamentos e depois você vai ver o progresso do seu filho na prática e você só vai ratificar com os dados. Vai falar assim, olha, os dados aqui estão dizendo isso, mas na prática que eu estou sentindo isso também. Porque senão fica só uma questão de intuição e uma coisa só mesmo de observação do dia a dia e não tem isso catalogado, né? E aqui, se falando na parte de gestão, os gestores precisam também de se atentar para deixar rastros digitais para uma possível compliance educacional, aonde se possa ali documentar, né, provar ali que está sendo feito todo um trabalho de adaptação de currículos que é exigido por lei, e quando isso for preciso, por exemplo, numa ação judicial, um processo interno, né, de alguma resolução interna do colégio, o gestor possa, de pronto, mostrar todo o relatório, tudo que foi feito, porque não basta só fazer a inclusão, tem que demonstrar a inclusão, né? Isso aqui é mais pela parte dos gestores. Então, o FANES, ele é um apontamento rápido para as métricas. No nosso caso, nós escolhemos 4 métricas, né? Foco, organização, compreensão e autonomia. Nós colocamos essas 4 métricas, que são medidas, aqui no caso, através da leitura dessas 3 frases que nós escolhemos, 3 frases que podem ser ali muito bem colocadas para o nível do aluno agora em exemplo, e você vai perguntar ali, vai responder essa frase nesse FAN. É um relatório que vai assim, o meu filho conseguiu manter a atenção na atividade? Então, você faz uma escala com números. Por exemplo, né, isso é só um exemplo, que aqui a gente usa assim aqui no Neurovia. Nós colocamos não conseguiu focar. Estava muito disperso, então vou colocar que hoje nessa atividade ele teve o número 1. O número 5, ele teve uma atenção espontânea, ele engajou, ele estava muito focado. Então você coloca 5. Depois a gente joga isso num gráfico, um gráfico radar, onde mais perto do centro estiver ali as métricas, mais precisa ser melhorado. Quanto mais no diâmetro ali do gráfico de radar,
mas é a evolução do seu filho. Depois eu posso também mostrar aqui os nossos gráficos, que são bastante didáticos, bastante rápidos de... Você bate o olho no gráfico e você sabe, comparando um gráfico com o outro, você sabe da evolução e o que está ficando para trás. Isso é mais aconselhável mais para frente, quando nós aferimos várias métricas concomitantes. Mas, ao lado do foco, você pode também aferir a compreensão nesse relatório e pode responder, por exemplo, o meu filho demonstrou que entendeu a história. Aí você vai lá, ele entendeu, então vou dar 5 para ele. Não, ele entendeu nada. Vou dar 1. Ou ele entendeu mais ou menos, ele ficou meio confuso, então vou dar 3. E vai fazendo esses pequenos apontamentos que a gente chama desse FAS para autonomia. Autonomia, você pergunta, né? Meu filho participou com escolhas e iniciativa? Ele não quis escrever, mas ele apontou para mim as figuras, ele desenhou um desenho ali, que eu anexei esse desenho à folha em branco no dever de casa e remeti isso junto com o relatório FAMA para a professora ter ciências dessas métricas. Olha que espetacular. De vez de você achar, mãe, que que o seu filho não fez o dever, você, além dele ter feito o dever com você, mas de uma outra maneira, de uma forma adaptada, você comunicou isso formalmente com a professora, né? E dentro desse FAMA, desse FAES, você pode, mãe, fazer observações, fazer um espaço para anotação, né? E você coloca ali o que funcionou, o que foi difícil ali no dever para ele, para o seu filho, e uma emoção ali, que de repente deflagrou alguma emoção que você possa ali pontuar, para que você possa também passar isso para a professora, e a professora também colocar no relatório dela, para ela colocar ali algumas observações eventualmente pertinentes. Isso é aprendizagem real, mesmo sem escrita. Veja que ali, se a gente, no meu exemplo aqui, fictício, né, desse aluno fictício, ele não escreveu nada, ele não respondeu nenhuma pergunta por escrito. Mas houve o quê? Houve leitura, houve compreensão, houve o desenvolvimento. Então, a conexão com a escola pode ser feita através desses dados, né? Esses dados que você formaliza, mãe, nesse FAES, pode ajudar os professores, alimenta os relatórios e, principalmente, mostram progresso invisível. Então, agora, já caminhando para o final, né, a mensagem final. Você não está falhando, mãe, nem professora, nem gestora. Você está aprendendo a ensinar do jeito que seu filho aprende. Então, mãe, é isso. O seu filho tem um caminho diferente. Eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas, que há uma viagem a ser feita, você está numa cidade A e você está programando para ir à cidade B. Então, você traça ali aquele caminho de viagem, pega ali as BRs e chega na cidade B. O aluno neurodivergente, o seu filho neurodivergente, ele vai chegar na cidade B. Só que ele vai pegar outras estradas, outros conhecimentos, outros caminhos de conhecimento, outras formas de compreender. Ele compreende de uma forma diferente. E é muito lindo você ter a capacidade de entender como que seu filho aprende e adaptar o currículo regular para o currículo para ele, né? Pelo dia a dia dele, para que aumente a sua autonomia, que aumente a sua personalidade, que aumente a sua cidadania. Neurovia, currículo adaptado, aprendizagem possível, mãe empoderada. Então, é isso, mães. Caso vocês queiram que eu faça conteúdos nesse estilo, por favor, coloque aqui embaixo algumas sugestões
sobre qual ano do ensino fundamental está seu filho, qual a matéria que ele tem mais dificuldade. Dentro dessa matéria, qual é a matéria do currículo regular comum, nós podemos adaptar. Se você quiser dar algumas características do seu filho para que nós possamos ali adaptar para as métricas, também pode ficar à vontade. Não coloque o nome do seu filho nos comentários, coloque de repente ali um codinome, mas a gente aqui nem cita o codinome nas aulas, a gente coloca como sendo um aluno fictício para também não ferir ali a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas você, mãe, por favor, contribua com o canal, e vou deixar na descrição, logo ali na bio da descrição do canal, e também na descrição ali nos comentários, o link da nossa mentoria Neurovia, e vou pedir para vocês também se inscreverem no canal, para dar força para vocês terem também aí maior conteúdo e não perder nenhuma aula tão importante e tão rara como essa. Eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo.